Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar você a entender melhor os trânsitos planetários e como isso afeta o seu mapa. Esse é um assunto que não é fácil, não é simples, mas se você gosta de astrologia, você vai gostar de ter essas informações aí para você se localizar melhor quando a gente fala aí de um trânsito planetário. Primeira coisa que você tem que saber, qual que é o seu ascendente? O ascendente ele é definido pela data, hora e local do seu nascimento. Então tem um monte de sites hoje super confiáveis na internet, tá? A única coisa que você tem que ficar atento é se ele faz a correção automática para o horário de verão e se no dia do seu nascimento tinha horário de verão vigente. Então eu diria que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter com esses sites. Existem alguns aí que você tem que fazer seu cadastro, tipo astro.com, o Personário é confiável também. Bom, beleza, descobri o meu ascendente. O ascendente, gente, é a nossa casa 1, tá? Então é ele que vai ali definir, né, o signo que estava subindo ali no horizonte e que determina a maneira como você se expressa, né, até a sua aparência física e tudo mais. Ele vai estar num signo. Para facilitar, vamos dizer que ele esteja em Áries, que é ali o primeiro signo do zodíaco. Que aí a gente tem 12 casas astrológicas, certo? 6 embaixo, 6 em cima. E cada uma delas vai abrir em um signo. Se a casa 1 abre em Áries, a 2 em Touro, a 3 em Gêmeos, a 4 em Câncer. E por aí vai. O comportamento da gente naquelas casas, então, vai ser definida pelo signo, tá? Que vai depender do seu ascendente. Então, por isso é tão importante a gente saber o horário de nascimento, porque é ele que determina como cada casa astrológica vai abrir aí, né? E como vai ser, então, o nosso comportamento naquela área da nossa vida. Falando de uma maneira sucinta, a casa 1, então, vai falar sobre o eu, né? Sobre a nossa aparência. A casa 2 fala sobre dinheiro, bens materiais. Casa 3, a gente vê comunicação, a gente vê a primeira infância, a gente vê também parentes, tipo irmãos, primos, tios. A casa 4 fala da nossa casa mesmo, da nossa estrutura, do nosso lar como família também, e também fala até da nossa ancestralidade, tá? A casa 5 é a casa dos lazeres, prazeres, né? Tudo que nos diverte, e também tá ali romances, filhos, tá tudo ali dentro. A casa 6, ela fala sobre o nosso dia a dia, né? Sobre a nossa rotina, nosso estilo de vida, sobre os nossos hábitos que nos dão ou tiram saúde, e também sobre o nosso ambiente de trabalho. A casa 7 é a casa do outro, né? Tá ali do outro lado, por isso que é tão difícil, né? Já é uma casa de oposição, quem eu sou e quem é o outro para mim, né? Sempre uma coisa que parece ser difícil de conciliar. Mas é ali também que está o casamento, é ali que estão as sociedades comerciais, né? As parcerias, tá tudo aqui desse lado. A casa 8 ela é uma casa mais difícil de se entender porque ela é uma casa mais subjetiva. Ela vai falar de morte, de sexualidade, de perdas. E ela fala também do dinheiro que vem do outro, né? De apoios, patrocínios, heranças. Também está tudo aqui. A casa 9 fala sobre a expansão do conhecimento, né? Através dos grandes estudos, das grandes viagens, da troca com outras culturas. A gente também tem ali filosofias e religiões. A casa 10, né, o meio do céu, é uma casa super importante para a gente, que mostra ali, né, para onde eu quero ir no futuro, qual que é o meu legado, né, que eu vou deixar aí para essa sociedade. Também me mostra a minha carreira, a vida profissional e o meu status na sociedade mesmo, como as pessoas me veem, né, na sociedade. A casa 11, né, a casa das ONGs, que a gente chama, é a casa das associações, de pessoas que eu ando ali que têm objetivos em comum. São os diversos grupos de amigos e de afinidades que a gente tem ao longo da vida. A casa 12, que é outra casa subjetiva, é a casa de tudo que é imaterial, né? Então a gente vê ali o nosso contato com a espiritualidade, né? Com essa coisa mais profunda, que a gente não vai chamar aqui de religião, é uma coisa bem espiritual, energética, imaterial. E a gente também vê ali algumas questões, alguns problemas da mente, alguns medos, algumas neuroses, a gente também consegue ver ali na casa 12. Basicamente, o que a gente tem que pensar? Quando a gente vai falar de um trânsito, usando como exemplo, agora, a entrada do Sol no signo de Peixes. Esse Sol vai entrar no signo de Peixes. Para você, ele vai iluminar uma casa. Se você tem, por exemplo, o ascendente em Áries, como nesse exemplo que eu dei, provavelmente a sua casa 12 é que vai abrir em Peixes, né? Porque pela sequência do zodíaco, Áries é o primeiro e Peixes é o último. Então, é ali que o Sol vai estar iluminando aquelas questões. É óbvio que um trânsito do Sol, ele clareia, né? Ele traz aí clareza, a gente vai verificar algumas coisas acontecendo, vindo à tona com mais facilidade, e ele acontece todo ano, né? Então, é uma coisa que não é tão assim marcante. Mas fica aí o exemplo, só para vocês
entenderem como tudo isso funciona, tá? E aí, vamos falar também sobre os planetas, né? O que cada um faz. Eu falo bastante sobre a função dos planetas, principalmente nos vídeos dos domingos, né? Que são sobre as previsões ali, sobre o astral da semana. É importante a gente saber a função de cada planeta. E aí, ele tem uma função primordial e ele é modelado pelo signo em que ele está, tá? Naquele momento ali, a expressão dele vai acontecer de acordo com o signo. Então, para a gente ficar claro aqui, o Sol ele fala da nossa vitalidade, da nossa essência, do que a gente tem de mais puro, mais essencial mesmo, o que faz a gente brilhar, o que nos traz tudo isso que a gente veio realmente mostrar para o mundo. A Lua, ela fala sobre as nossas reações emocionais, né? A gente num modo mais instintivo até, e também o que nos nutre emocionalmente. Sem aquilo, a gente não consegue viver. Mercúrio é o planeta da comunicação, tá? Como a gente aprende, como a gente ensina, como a gente troca com as pessoas. A Vênus é o planeta dos relacionamentos, de todos eles, dos relacionamentos de amizade, familiares e também da nossa relação com o dinheiro. O Marte é o último planeta pessoal. Ele fala dos nossos impulsos, das nossas motivações e também como a gente expressa a nossa agressividade. Depois disso, a gente entra nos planetas sociais, que são Júpiter e Saturno. Júpiter, o grande expansor do zodíaco, a casa em que ele está, né, onde ele está passando, você se beneficia, fica tudo facilitado, porque é isso que ele faz. Ele beneficia, ele expande, ele traz ali muita fé, né, é uma área em que costuma dar tudo certo para a gente. E o Saturno, que é o segundo planeta social, ele vai restringir, tá? A área em que ele está localizado, o que ele está passando, ele vai cobrar que a gente haja com bastante maturidade, responsabilidade. Muitas vezes, inclusive, a gente pode sentir uma dificuldade, né? Uma certa rigidez. Então, dependendo de onde ele está, a gente tem que se preparar para muito trabalho e para tempos, muitas vezes, cansativos, né? Exaustivos. Em seguida, quando a gente fala dos planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão, quando a gente fala das previsões, né, dos trânsitos planetários, eles vão funcionar basicamente quando ele muda de casa, e isso costuma demorar muito tempo. Então, quando a gente tem um desses 3 planetas entrando em alguma casa, a gente vai sentir um grande impacto naquela área, tá? Se ele fica 20 anos naquela área, a gente vai sentir aí por 4 anos no máximo, né? Um pouquinho antes dele entrar e um pouquinho depois que ele entrou, e depois o trabalho dele ali dentro está feito, tá? Então, a gente tem que pensar que Urano, quando ele entra numa casa, ele vai trazer essa vontade de mudar, de romper, né? Para a gente conquistar aí uma liberdade. Ele chega mesmo fazendo terra arrasada. Então, a gente sente muitas coisas mudando cada vez que ele vai entrando em determinadas casas. E a gente percebe isso mais olhando para trás, principalmente no mapa, né? Conforme a gente vai olhando as casas que ele foi passando, realmente mudou tudo aqui. Nossa, eu lembro, foi na época que tal mudança foi feita, que tal rompimento aconteceu. Então a gente vai vendo que ele funciona bem dessa maneira. Os geracionais por signo, eles não nos afetam, tá? Eles afetam a nossa geração. Então a gente não olha para isso. Nas casas assim que eles entram é importante sim. Netuno, então, vai tirar nossa clareza, vai fazer com que a gente veja aquela área com dificuldade. Imagina que você está dirigindo, de repente baixou uma neblina. Vai ser muito mais difícil dirigir. Mas o que você tem que fazer? Você acelera? Não, você vai devagar, você pensa, né? Você vai aí aos poucos tentando se habituar, mas a neblina não passa. Até que esse trânsito sai e você volta a enxergar. Plutão é um grande transformador, né? Ele também pode trazer finitude em algumas situações, né? Ele pode intensificar algumas coisas, levando elas até o limite. Pode trazer poder pessoal, sim, né? Uma vontade de transformar muito grande, de transmutar muitas vezes. E muitas vezes ele pode fazer isso de um jeito que vai ser difícil para a gente, tá? Mas os 3 planetas geracionais muitas vezes fazem mudanças internas na maneira que a gente vê a vida. Então é uma coisa muito mais profunda. Os trânsitos coletivos desses planetas, aí sim, são muito importantes. Então, basicamente, essa é a ideia. Percebe aonde está o planeta, em qual signo ele está, e conta, a partir do seu ascendente, em qual casa ele vai estar agindo. Sempre depende um pouco do grau, e alguns planetas ficam ativos o tempo inteiro na casa, basicamente até os sociais, e depois os geracionais, é só mesmo ali na entrada dessa casa, o que pode durar entre 1 ano e meio e 4 anos, dependendo do geracional. Gente, se vocês ficarem com qualquer dúvida, quiserem que eu dê mais exemplo, acharam que não ficou claro,
escreve aqui para mim. Esse é um tema complexo, realmente assim, é para quem já se interessa um pouco por astrologia, mas como eu quero tentar fazer com que vocês tenham autonomia, né, saibam o que está acontecendo e que não tenham medo, a minha ideia foi gravar esse vídeo para isso mesmo. Obrigada e até a próxima. Tchau!